Olá galera, voltamos para falar do nosso último tópico de movimento circular. Deixa eu só falar desse gráfico aqui motivacional. Sonhos e estudo é um gráfico que está constantemente crescendo. Significa que à medida que a gente estuda, à medida que a gente se aproxima, a resolução de exercício, e à medida que a gente estuda e a gente sente-se cada vez mais seguro para a prova do Enem, nós nos aproximando dos nossos sonhos. Deixa eu só trazer algo para vocês, pessoal. Não se preocupe com o que o seu concorrente está fazendo, não se preocupe se o concorrente estuda mais ou menos que você, não se preocupe se ele vai fazer o mesmo curso que você. Existem inúmeras universidades e o seu curso não tem somente uma vaga. É claro que são poucas vagas, mas o que você precisa ter em mente? Você precisa ter em mente que o mais importante disso tudo é você, o mais importante é a sua capacitação. O mais importante é que no dia da prova você sinta-se feliz e capacitado por poder entrar na universidade para ser aprovado. Então, não se preocupe com o seu concorrente, se preocupe com o seu estudo e se preocupe com aquilo que você tem de melhor, que é a sua capacidade, que é a sua determinação. Você vai vencer, você vai realizar os seus sonhos e nós queremos fazer parte dele. O último tópico hoje, movimento circular uniforme, e aqui a gente vai apresentar os conceitos. Movimento circular uniforme, quando aparece no Enem, aparece bastante conceitual. Daqui a pouquinho a gente tem uma questão de como cai no Enem sobre isso. Não deixa de ir lá olhar e de entender também. Mas vamos apresentar, olha. Movimento circular uniforme diz assim: um corpo realiza um movimento circular uniforme quando a sua trajetória é circular e o modo vetor-velocidade é constante e diferente de zero. Bom, talvez não tenha dito nada para você. É o seguinte, já observou... Quando você está assistindo Fórmula 1, às vezes o carro ele vem com uma velocidade tão grande, ao invés de ele entrar na curva, ele passa reto. A gente costuma dizer que é saindo pela tangente. Tu vai ver lá na matemática que quando a gente está falando de uma curva, um ponto passa, uma reta passa tangenciando essa curva, isso é sair pela tangente. No movimento circular é a mesma coisa. Você observa quando você está entrando numa curva, seu pai está entrando numa curva, o carrinho está sendo puxado para dentro da curva às vezes. Por quê? Porque existe uma força que está relacionada à aceleração centrípeta. Você vai falar isso para o seu pai quando você estiver no carro, quando ele passar na curva. E pai, tem uma força centrípeta aqui. Se a nossa velocidade for tão alta, a gente pode sair pela tangente. Isso acontece em muitos acidentes, certo? Apresentando aqui todos aqueles conceitos que a gente já viu. O arco de comprimento, o raio e o θ, tá bom? Apareceram duas coisas, que é uma aceleração centrípeta, que está falando que nesse pontinho aqui, ó, esse ponto aqui é o seu carro. Você está passando numa curva, a curva é isso aqui. Então, tem aqui a aceleração centrípeta sempre empurrando para o centro da curvatura. E a velocidade, ela está sempre tangenciando essa curva. Então, pessoal, anotou isso aqui é importante, tá? Existe uma força empurrando para o centro, que está relacionada à aceleração centrípeta também. E a velocidade está tangenciando essa curva. As relações que nós não podemos esquecer, temos que ter em mente, anota aí agora. Frequência é o inverso do período. Velocidade angular pode ser escrita como 2π dividido por período ou 2πf. Tá? A velocidade escalar, que é justamente a velocidade nesse ponto aqui, onde está saindo pela tangente, é ômega, que é a velocidade angular, vezes o raio, e a aceleração centrípeta, a nova unidade que aparece para vocês, é v ao quadrado sobre r, essa velocidade, ou ômega ao quadrado vezes r, a aceleração centrípeta. Quando a gente falar de força centrípeta, aparece esse carinha aí, essa aceleração. Vamos lembra da equação do movimento uniforme? A equação do sorvete, que era uma equação linear, a gente escreve essa equação também, só que em termos de ângulo. Então, em termos de ângulo, ela fica θ igual a θ0 mais ômega t. Na apostila, a gente te mostra isso também. Essa é a equação angular do movimento uniforme circular, ou do movimento circular uniforme. E agora, muito interessante, principalmente teoria, pessoal. Anotem a teoria disso aqui. Quando falar de acoplamento de polias, isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui é justamente o sistema de uma bicicleta. Você tem aqui na parte da frente, né, onde está ali o pedal, e a parte de trás, onde estão as outras roldanas ali. A velocidade está sempre tangenciando. Aonde ela for aqui, ela está tangenciando a velocidade. Ó. Você não vê, mas é a velocidade. O movimento angular, né, que está fazendo em volta do círculo, de A quanto de B. A velocidade linear, tanto em A quanto em B, são iguais. Anotou? Velocidade linear, tanto na roldana A como na roldana B, são iguais.
Anotem isso, isso é Enem, pessoal. A velocidade angular da roldana pode ser escrita dessa maneira. Se a velocidade A é igual à velocidade B, a gente pode escrever dessa forma aqui, ó. Velocidade é igual a ômega R. Então, a gente apresenta velocidade ômega R. Se elas são iguais, ômega R do ponto A é igual a ômega R do ponto B. Podemos também fazer uma relação em termos da frequência. Frequência de A vezes R de A é igual a frequência de B vezes R de B. Se você não vê isso, você entra em contato conosco que nós te apresentamos. Mas é só olhar para essa equação anterior aqui, ó. Você vai botar no ponto A e no ponto B. Vai igualar, vai achar as duas equações. O que é importante? O que é importante é quando nós temos duas polias que giram por um sistema de cordas, aqui, como está nesse caso, a velocidade angular está indo na mesma direção. Quando temos duas polias juntas, a velocidade angular está indo em direções opostas, tá? Porém, a velocidade linear tangenciando é o quê? É a mesma. Questão teórica, quase certo, cair no Enem, quando vem de teoria, fala sobre esse tópico. E para poder finalizar, para você ter aí em sua mente que também tem um movimento circular uniformemente variado, é a mesma equação do movimento uniformemente variado. Só que a gente vai trocar agora as unidades por unidades angulares. São essas as equações. Nós temos aqui, ó, θ igual a θ0 mais ômega 0, que é a velocidade, vezes t, mais alfa dividido por 2t ao quadrado. Alfa é a aceleração. Velocidade angular final, velocidade angular inicial, aceleração angular, tempo. Velocidade final ao quadrado, angular final ao quadrado, velocidade angular inicial ao quadrado, mais 2 vezes aceleração, variação de ângulo. Isso aqui não cai muito, mas é importante que você veja rapidinho, tá bom, pessoal? Então, valeu, muito obrigado. Agora nós vamos para a sessão Como Cai no Enem. Vamos resolver uma questão para que vocês vejam como ela aparece e guardem muito desses conceitos lá, ondulatória. Valeu, abraço, até a próxima aula.